Boa noite, tudo bem, turma? Damos início hoje à nossa nova disciplina, Segurança Laboratorial e Segurança no Trabalho. É uma disciplina curta, tá? Com uma carga horária de 21 horas. Iniciamos hoje com previsão de terminar essa disciplina no dia 2 de junho, que é uma terça-feira. Vamos ter essa disciplina todas as terças e quintas-feiras, ok? Então, por ser uma disciplina curta, não tem prova, tá? Porque prova só com 30 ou mais carga horária. Porém, temos as nossas atividades diárias, onde vou avaliar vocês, ok? Vamos lá, então. Então, vamos começar aqui, ó. Após a Primeira Guerra Mundial, foi criado a OIT, que é Organização Internacional do Trabalho. É um órgão cuja principal função é a luta pela melhoria das condições do trabalho no mundo. A organização ajudou a melhorar as condições de vida dos trabalhadores, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Até hoje continua lutando pela saúde do trabalhador e pelos direitos trabalhistas em todo o mundo. Foram elaboradas leis para garantir melhores condições de trabalho. Os médicos começaram a atuar diretamente com o trabalhador dentro das empresas, avaliando as condições de higiene do ambiente de trabalho e situações da saúde física dos operários. Então, antes de começarmos a falar sobre a segurança laboratorial, a segurança no trabalho, vamos definir o que significa o trabalho. O que significa o trabalho, essa palavra trabalho? Então, olha, o trabalho ele é todo o esforço humano realizado na busca de um determinado propósito. Os economistas, eles definem o trabalho como as nossas horas que nós trabalhamos, o tempo que nós dedicamos, né, a esse trabalho, ao salário e a nossa eficiência. A etimologia da palavra trabalho, no latim vem da palavra tripalium, e os gregos e os romanos, eles diferenciam o trabalho criativo, que é os artistas e a elite, e o trabalho braçal, que é o penoso, o que os escravos faziam. Lá na Bíblia, insere-se também essa palavra trabalho, na antiga tradição bíblica, né, que eu não poderia deixar de citar, como um castigo, ao condenar o homem comum que foi expulso do paraíso, o abençoado Adão, que ele teve que labutar para ganhar o pão de cada dia. Abençoado seja esse Adão, né? É o homem, né? Então, graças aos homens, né, do sexo masculino do mundo, nós temos aí que batalhar pelo nosso pão de cada dia. Obrigado, homens do sexo masculino, que fez esse favor aí para nós, a raça humana, tá? Brincadeira, gente. Vamos então aqui começar com segurança no trabalho, tá? Qual que é o significado de segurança do trabalho? Qual é o conceito da segurança no trabalho? Então, segurança do trabalho ele é o conjunto de medidas que são adotados visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e proteger a integridade do trabalhador e a sua capacidade de trabalho, certo? Então, a função da segurança do trabalho é a prevenção dos riscos associados aos acidentes que podem ocasionar no nosso dia a dia aí, dentro do nosso laboratório, da nossa empresa, da indústria que trabalhamos, certo? Está em todos os lugares, está a segurança do trabalho. Então, olha, a palavra-chave, né, da segurança do trabalho, o que é? É o trabalhador, né? Somos nós. Raça trabalhadeira, trabalhadora. E o que o trabalhador tem de mais valioso? Nós temos a nossa vida, né? Então, temos que preservar por ela, seguindo as normas
da segurança do trabalho. Então, temos que ter conhecimento para poder seguir adequadamente essas normas, certo? Acidente do trabalho. Então, o conceito do acidente de trabalho. Ele é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesões corporal ou perturbação funcional que cause a morte, perca ou redução permanente ou temporária da capacidade do trabalho. Considera-se também como sendo acidente do trabalho doenças decorrentes do trabalho, que é a doença ocupacional, tá? Uma doença ocupacional normalmente é adquirida quando um trabalhador ele é exposto acima dos seus limites permitidos por lei, por agentes químicos ou agentes físicos, biológicos ou radioativos, sem a proteção adequada, tá? Podem causar o afastamento temporário, repetitivo e até definitivo. A maior incidência destas doenças, elas ocorrem na faixa dos 30 aos 40 anos, tá? Prejudicando a produtividade do trabalhador e podendo até interromper a carreira e desestabilizar de vez a vida desse trabalhador. As doenças ocupacionais, elas podem ser divididas em doenças profissionais e doenças do trabalho, tá? Então, vamos ver qual que é a diferença de doença profissional e doença do trabalho. Não parece igual os dois? Qual que é a diferença de um para outro? Então, olha, a doença profissional. A doença profissional é aquela que resulta diretamente das condições do trabalho, tá? Ela causa incapacidade para o exercício da profissão ou até mesmo a morte. Exemplo dessas doenças é o saturismo, que é a intoxicação pelo chumbo, tá? Inalação, e a silicose, que ela é a intoxicação causada também através de poeira, tá? Então, aqueles caras que trabalham em pedreiras, que mexem com poeira, pode ter essa doença, silicose, e nós que trabalhamos em laboratório, que estamos sempre em contato com produtos químicos que podem ser tóxicos, tá? Aqui está o exemplo do chumbo, mas tem muitos produtos tóxicos, né? Que vão estar diariamente aí na rotina de vocês, futuro químicos, né? Então, também pode ocasionar aí uma doença profissional. Temos que estar aí sempre alertas. A doença do trabalho ou de trabalho é aquela doença que pode ser entendida como adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho ele é realizado e com ele se relacione diretamente. Então, aqui um exemplo, coloquei, né? É o barulho. Olha lá, o trabalho num local com muito ruído, sem a proteção recomendada, pode levar ao aparecimento de uma surdez. Neste caso, necessita-se comprovar a relação de causa e efeito entre o trabalho e a doença. Então, assim, os dois se parecem muito, né? Doença do trabalho e doença do trabalho. Mas tem uma diferençazinha, tá? Entre uma e outra. Vamos ver aqui, olha, a diferença entre doença profissional e a doença do trabalho. Então, olha lá, o profissional, como eu falei lá, ele se caracteriza pela exposição de determinado profissional a algum agente ambiental comum, a todos os outros profissionais que exercem aquela mesma atividade, sendo inerente a determinada profissão. Ou seja, aquela doença que você pode adquirir naquele trabalho, tipo, todos os outros que exercem a mesma profissão que você também correm o risco. Daí, no caso, é um ambiente insalubre, né? Que você tem um risco aí. No caso, lá no laboratório onde eu trabalho, eu ganho insalubridade porque nós todos que trabalhamos lá corremos riscos, né? De pegar algum tipo de doença, um HIV, uma hepatite. Então, é um risco que todos os profissionais correm naquele ambiente.
Ali, ó, tem o caso típico da doença profissional dos operários do motosserra, ó, que estão propensos a adquirir uma doença auditiva, né, pela exposição elevada dos níveis do ruído, sendo uma doença profissional típica da atividade. Então, todos que exercem essa profissão de operadores de motosserra, eles podem adquirir essa doença. Já a doença de trabalho, ela se caracteriza pela exposição do determinado profissional a algum agente ambiental que não é comum a todos os profissionais que exercem aquela mesma atividade. Daí aqui, olha, está um exemplo do contabilista, que realiza suas atividades no ambiente de trabalho com a presença de um elevado ruído, ocasionando uma considerável perca auditiva. Então, é o caso típico de doença do trabalho, pois é comum os profissionais de contabilidade desenvolverem suas atividades em ambientes de trabalho com elevados níveis de ruídos. Não é comum. Um exemplo que eu vou dar do laboratório de uma doença que pode ser do trabalho, mas como tem o sindicato e eles vão lá e eles analisam, então já foi feita a medida corretiva. Mas lá no laboratório, num setor, a impressora que imprimia o mapa de trabalho, ela era bem do lado do aparelho e bem do lado da cadeira que o técnico sentava. Então, o técnico sentava na frente do aparelho e ao lado do aparelho estava a impressora. E a impressora é aquela impressora antiga que ficava... sabe? Aquele barulho horrível. E aquilo lá era alto demais. E mais com o barulho do aparelho, mais aquela impressora, a moça ela já estava perdendo a audição. Porque há anos, ela trabalha lá há 29 anos. Imagina, 29 anos operando aquilo ali. Ela do setor de hematologia, escutando aquela impressora. Daí foi lá, a segurança do trabalho sempre vai, né, fazer os periódicos lá, e levou aquele medidorzinho de ruído e viu que o nível estava acima do permitido, que não era para aquele local, não era uma exposição tipo de todos os trabalhadores ali, e daí foi corrigido, foi tirado aquela impressora, trocou a impressora e colocou uma impressora mais silenciosa lá. Mas é um exemplo de uma doença que ela poderia ter ela adquiriu, porque ela ficou meio surda, a gente tinha que gritar um pouquinho com ela. Mas assim, não perdeu totalmente a audição, né? Mas por anos ela está trabalhando ali, né? Ela perdeu um pouquinho e pode ser por conta disso, sim, tá? Então, olha, nós ali no laboratório não estamos livres também dessas doenças do trabalho. E tem aí também os acidentes de percursos, né, do trajeto, quando a gente está indo para o trabalho ou voltando, tá? Pode acontecer algum acidente de trânsito ou até mesmo, né? Então, olha, venha caracterizar o objetivo do caminho percorrido pelo trabalhador na hora do seu trabalho, na hora da sua entrada e na hora da sua saída. Ou se você estiver fazendo uma hora extra, estiver em plantão, alguma coisa do tipo, também tudo isso vai ser analisado e bem pesquisado, tá? Fatores causadores dos acidentes de trabalho. Então, existem 3 fatores que causam os acidentes do trabalho. Esses fatores, eles são os atos inseguros, condições inseguras do trabalho e fator pessoal de insegurança. Então, vamos ver o significado de cada um desses. Atos inseguros. É tudo que o trabalhador faz, voluntariamente ou não. É o que pode provocar um acidente, sendo muitas das vezes que não ocorre com ele, mas sim com o seu companheiro de trabalho, que está trabalhando ali com ele. Então, alguma coisa que o trabalhador faça ali no seu ambiente de trabalho, que não é legal, que não, às vezes ele já está muito seguro de si, já se acha bonzão, muito tempo de casa, e às vezes acaba fazendo coisas que
que não pode, né? Como, por exemplo, a gente está na bancada, está mexendo com produto químico, alguma coisa do tipo. Então, sempre que a gente está mexendo com produto químico, a gente usou aquele produto, a gente já tem que fechar e guardar. Só que muitas das vezes, né, o técnico está lá, ele se acha que é o dono sozinho do setor e ele larga lá na bancada e não rosqueia direito e vai fazer outra coisa. Daí vem o companheiro, pega pela tampa ou alguma coisa do tipo, tá solta a tampa, acaba derramando, ou derramando pode pegar na pele, né, daquela pessoa, aquele trabalhador, o colega dele pode estar sem luva, alguma coisa do tipo. Então, isso é caracterizado como um ato inseguro, tá? A causa e fatores dos acidentes. Então, a legislação que ela determina que ao ser cometido várias vezes o ato inseguro, o colaborador ele poderá sofrer a penalidade contidas na lei, sendo somente advertência verbal ou por escrito, ou até justa causa. Então, pode também dar justa causa, tá? Então, olha, alguns exemplos aí dos atos inseguros. A imperícia, a falta de habilidade para aquela tarefa, tá? Uma pessoa que não é experiente. O excesso de confiança, se acha bonzão, já tem muito tempo que faz aquilo, né? A falta do ritmo do trabalho, é lerdo. A vontade de se revelar-se corajoso e indiferente ao perigo que está ali. O uso das ferramentas inadequadas ou com defeito. A falta do uso de equipamento de proteção individual, tá? O uso o não cumprimento de normas e o exibicionismo. Então, olha, a falta de equipamento de proteção é o mais frequente, viu, gente? Que acontece no laboratório, principalmente. A turma tem uma mania de não usar luva. Olha, que eu vou te falar. Os fatores que podem levar o trabalhador a praticar esses atos inseguros. A idade, a percepção visual já não é boa, a percepção motora também já não é boa, a impulsividade, a pessoa é agressiva, né? A instabilidade emocional, extroversão, aquela pessoa muito feliz, que dá risada o dia inteiro, que brinca toda hora. A introversão também, tá? Pessoa muito tímida, não fala. Então, tem que ser meio termo, né, gente? Fatores que circunstanciam que influenciam no desempenho do trabalhador. Então, abalo emocional, problemas familiares, problemas financeiros, o alcoolismo, drogas, doenças mesmo, estado de fadigas. Então, esses fatores eles também podem influenciar o desempenho do trabalhador a cometer aí um ato inseguro, tá? Condições inseguras. Então, as condições inseguras, ela tá relacionada com os fatores do ambiente do trabalho, tá? Que pode causar aí algum acidente. Ó, engasguei agora, gente, não saí de jeito nenhum. Então, olha, são fatores ou o ambiente de trabalho que pode causar um acidente, sendo este, na grande maioria, de responsabilidade do empregador, tá? Na construção e na instalação que localiza a empresa. Tais como pisos irregulares ou defeituosos na hora de construir, a iluminação é inadequada, tem pouca ou excessiva iluminação, a falta de proteção das máquinas, atos de sabotagem, tá? Negligência do supervisor, aqueles cara que não tá nem aí, só quer ganhar o salário, a falta do fornecimento de EPIs, a falta de implementação de um programa de segurança preventiva, porque tem que ter toda a empresa. O calor excessivo, o frio excessivo, tá? Então, essas condições, elas apresentam-se como deficiências técnicas da construção e instalação
que localiza a empresa. E por último aí, os fatores pessoal de insegurança. Esses problemas, esses fatores pessoais de insegurança, eles são chamados, né, de problemas pessoais do trabalho. Então, é o que sobre o mesmo podem provocar um acidente. Então, a pessoa está com algum problema pessoal lá e com a cabeça em outro lugar pode causar um acidente. É a causa bastante difícil de ser identificada antes da ocorrência. Então, tipo, quando se identifica, sabe que tem algum tipo de risco, pode ter uma solução antes que ocorra, né? Mas esse tipo de fator, que é o pessoal, às vezes a pessoa não fala, né? A pessoa está passando por algum problema e está com a cabeça em outro lugar. Algum conflito familiar, pensamentos em outro lugar na hora do trabalho, alcoolismo, a pessoa usa droga, problemas de saúde, que a pessoa às vezes não pode ser tratada, problema financeiro, enfim, problemas pessoais mesmo. E a investigação, tá? De um acidente. Como que tem que ser feito? Então, ó, a importância de investigar um acidente ocorrido é procurar as causas que determinaram esse acidente, tá? Quando um acidente ocorre, quer seja grave ou não, ele deve ser analisado profundamente com o objetivo de agir eficazmente no sentido de evitar a repetição deste acidente, tá? Então, o processo de investigação do acidente, ele tem que ter o caráter estritamente preventivo e não punitivo. Você não vai investigar a ocorrência daquele acidente para punir o funcionário, não. Você vai investigar a ocorrência daquele acidente para prevenir, para da próxima vez não acontecer novamente o mesmo erro, o mesmo acidente, tá? Então, olha, com essa prevenção a gente pode estar evitando aí perda de produção, abalos psicológicos, atos inseguros, futuros processos, futuros acidentes, tá? Então, é importante essa investigação para estar prevenindo para que não ocorra novamente. E o procedimento para essa investigação é a seguinte: você vai fazer a coleta de dados, você vai fazer um registro, você vai fazer uma análise dos fatos, você vai propor medidas, tá? E verificação dos resultados depois. Então, é um processo, tá? É um procedimento mesmo, que tem que ser feito. Higiene no trabalho. Gente, eu vou cortar o vídeo agora e já vou subir. E daqui a pouco eu já subo essa parte da higiene do trabalho, tá bom? Aguenta aí.